Saudações, caríssimos Sanifãs, Sandro Marcelo aqui para mais um Colexandro. E hoje, conforme prometido, estou trazendo a segunda edição da revista Space Opera. Segunda e última, porque infelizmente esta edição foi a última edição de Space Opera. Nós não temos mais o número 3, não temos mais continuação dos personagens que aqui foram publicados. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, gostaria de agradecer imensamente àqueles que estão se inscrevendo no canal. Nós já estamos com 79 inscritos até a data de hoje. 79, para mim, é uma satisfação imensa saber que vocês estão aí se inscrevendo no canal, estão curtindo, estão compartilhando. Está sendo uma felicidade muito grande, está dando uma vontade, está dando um gás muito bom de continuar trazendo conteúdo para vocês. O debate da última terça-feira rendeu, né? Tá rendendo até agora, tá, vai além daqui, né? Se estende pelas redes sociais, vai pelo WhatsApp, vai por outras redes, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Não falta gente trocando ideia, conversando, comentando, compartilhando. Está sendo muito gostoso ter essa troca de ideias com vocês, muito legal mesmo. Agradecer àqueles que estão comentando aqui, né? Temos tido comentários maravilhosos aqui no nosso canal. Brevemente estarei fazendo uma leitura desses comentários, porque realmente está sendo muito gostoso. São comentários produtivos, comentários que nos ajudam bastante a seguir em frente. E olha, não se esquece, hein? Campanha do Penitente vai até o dia 6 de novembro. É isso mesmo, dia 6 de novembro está se encerrando a campanha do álbum de artes do Penitente, do livro de artes do Penitente, comemorando os 15 anos de lançamento do personagem. Então não perca mais tempo, antes que chegue o dia 6, estou olhando para o calendário ali, tem um calendário bem ali, e antes que chegue o dia 6, corre lá e faz a tua aquisição, porque a campanha é flex, ou seja, todos aqueles que fizerem a sua adesão, todos aqueles que adquirirem através da plataforma do Catarse, vão receber o seu exemplar. Isso aí já é garantido. Vão receber o exemplar, mas a recompensa que estiver naquela categoria que você escolheu. Então, não perca mais tempo. Escuta agora, então, o recado do meu amigo Lorde Lobo. Vai que é tua, Lobo! Olá pessoal, beleza? Aqui é Lorde Lobo e eu estou convidando a todos para apoiarem a campanha de arrecadação para o livro de arte do Penitente, catarse.me/penitente 15 anos. Espero teu apoio lá, valeu! Isso aí, recado dado. Vamos então à nossa edição de hoje, que é a revista Space Opera número 2. Como eu falei, infelizmente, essa foi a última edição de Space Opera. Ela só sobreviveu por 2 números, o que é uma pena, porque era uma publicação fantástica. Tudo que foi publicado aqui é sensacional. Tudo que foi publicado aqui é digno de nota. E é uma revista que, se tivesse continuado até os dias de hoje, estaria trazendo para a gente grandes aventuras, matérias, enfim, uma enxurrada de coisa boa que infelizmente nós perdemos com o fim da publicação, que não passou desse número 2, embora aqui ainda prometesse que estaria tendo mais edições. Então vamos lá. A revista Space Opera número 2 foi publicada pela editora Júpiter 2. O seu editor responsável era o Leonardo Santana, que também é escritor de todas as histórias em quadrinhos que são publicadas na revista. Miolo em offset, né, preto e branco, capa em coucher fosco, colorido, no tamanho 15 por 21, formatinho, e essa edição veio com 4 páginas a mais que a anterior. A Space Opera número 1 tinha 28, essa veio com 32 páginas, muito bem aplicadas, muito bem aproveitadas. Como eu falei, o fim da publicação nunca foi anunciado. Era uma publicação que pretendia continuar subsequentemente. Era uma publicação que se prometia ser trimestral. Nós teríamos 4 edições por ano e traria sempre uma história inédita
e uma republicação. E apesar de não ser anunciado, Space Opera 2 foi o final da odisseia dessa revista fantástica, dessa revista que, apesar do seu tamanho de formatinho, foi uma revista gigante. Todo mundo que fala sobre Space Opera comenta isso, comenta o quanto essa revista foi importante e o quanto ela faz falta hoje no nosso cenário. Inclusive, a gente não entende o fim da revista porque, conforme dito no próprio editorial da revista, ela estava sendo sucesso tanto de público quanto de crítica. Os leitores estavam gostando, o pessoal que comenta, né, que faz reviews, faz análises, como eu estou fazendo aqui agora, falava muito bem da revista, como se fala até hoje. Ainda não conheci alguém que falasse mal de Space Opera. E apesar disso tudo, a revista foi cancelada. Um fato curioso é que a revista traz no seu bojo uma atração que não havia sido anunciada no número anterior. Vocês lembram que na edição anterior foi anunciado mais uma história de Andrômeda e uma história de estreia das Novas Amazonas, prometendo já, ou seja, já estava programado para 3 edições pelo menos, prometendo o Renegado 3000 no número 3 da edição. Então nós somos surpreendidos nessa segunda edição de Space Opera com um conto que é um conto ilustrado de ficção científica, que é uma espécie de homenagem aos contos pulps do início do século, que deram origem ao nome da revista. Então, sem mais demoras, vamos ao conteúdo da revista e vamos assim alimentar a nossa saudade que já temos dessa revista que foi tão importante. Nós começamos pela capa, uma capa maravilhosa, uma capa que é uma cena de ação com a Andrômeda disparando sua pistola, e a capa ela nos traz desenhos e cores de Rosendo Caetano, que é um artista excepcional com um traço fantástico e muito bom nas cores também. A edição informa que o designer de toda a publicação, ou seja, o diagramador, quem cuidou de toda a parte, a editoração da revista, foi o quadrinista Will, como já foi dito anteriormente, que é o criador do personagem Sideral Man, um personagem que quem viveu o período áureo lá dos fotologs Terra e posterior vai lembrar bem da revista Subterrâneo, né, que é uma revista que fez um sucesso muito grande do pessoal. O pessoal gostava muito da Subterrâneo. E enfim, o Will foi o responsável pela diagramação total da revista, atuando como designer. E a primeira história se chama Fuga Desesperada, tem roteiro de Leonardo Santana e dessa vez a arte fica por conta do capista da edição também, Rosendo Caetano, que imprime uma narrativa muito dramática, uma narrativa visual que nos impacta bastante, que é muito interessante. Há uma diferença sutil de traço entre ele e o desenhista da primeira edição, que é o Ricardo Anderson, sem diminuir ninguém aqui, porque são dois artistas excepcionais. A primeira arte, inclusive Leonardo tinha muito isso, ele escolhia bem os artistas de suas obras, porque cada um passava a ideia do que ele queria apresentar. Se na primeira ele queria fazer algo mais, vamos dizer assim, à guisa de apresentação, a arte de Ricardo Anderson se encaixou perfeitamente. E nessa parte, com a cena de ação e drama, a arte de Rosendo Caetano fica excepcionalmente boa, casa demais com o roteiro. Essa história traz para nós a conclusão da saga da Andrômeda. Conclusão entre aspas, porque a história termina em aberto, mesmo tendo um fim escrito lá na história. Mas como o Leonardo havia dito, a história servia para apresentar a personagem ao público. Caso o público gostasse, ela voltaria em futuras edições, já que não estava programada uma edição de Andrômeda para a terceira edição de Space Opera. Dito isso,
nós vamos nos encontrar com os dois últimos sobreviventes da nave, que são Andrômeda e o seu tripulante Wolf, e, claro, o robô médico Art, que não é uma criatura, não é um ser humano, é um robô médico e tecnicamente não conta como um ser vivo, embora há várias histórias de ficção científica dos últimos tempos tenham tentado trazer abordagens diferentes. Mas enquanto o Art ele é obrigado a se desligar, a Andrômeda manda ele se desligar para que eles possam fugir, ela e Wolf escapam da nave com os monstros no encalço deles, atacando eles. E na fuga, Wolf é ferido mortalmente. Isso dá um impacto tremendo em Andrômeda, ao ponto de que quando eles se encontram em relativa segurança, ela fica velando por ele, mas ele mesmo sabe que já está condenado, ele mesmo sabe que está morto, é só uma questão de tempo. E acontece que quando o Wolf finalmente bate as caçuletas, a Andrômeda começa a relembrar os eventos que antecederam a viagem dela e da tripulação até aquele planeta. E nós somos apresentados a mais um personagem que nos deixa realmente enojados, que é o Coronel Renoir. E o Coronel Renoir, ele... uma parte aqui, a publicação de Space Opera com Andrômeda e com as Novas Amazonas trazia no seu bojo uma verve muito, vamos dizer assim, de empoderamento feminino. Era ele tinha trazia essa ideia, trazia essa proposta, tanto na Andrômeda quanto nas Novas Amazonas. Na Andrômeda, a gente é forçado a encarar a misoginia e o machismo do Coronel Renoir, quando ele deixa claro que Andrômeda não deveria liderar a missão pelo fato de ela ser mulher. E ele diz que ela vai falhar, que ela vai fracassar, que ela vai ceder à pressão e que ela vai desistir. É isso que ela se lembra. E lembrando que, um pouco antes dela começar a lembrar disso, quando o Wolf morre, a Andrômeda pensa em se matar. Ela pega a pistola e encosta na cabeça. E está decidida por um fim em sua própria vida, quando ela começa a relembrar o seu encontro com o machista e misógino Coronel Renoir. E esse coronel, ele debocha dela ao ponto mesmo de deixar claro que ela não iria conseguir por ser mulher. Então, quando ela lembra disso, bate uma revolta violenta nela, ela joga a arma longe e diz que ela não vai se render, não vai se entregar, não vai ceder para não deixar dúvidas de que ela tinha sim toda e total capacidade de executar aquela missão, que ela não iria falhar e que ela não iria desistir, que ela era extremamente qualificada e que a qualificação dela iria ser posta à prova por ela. E é nesse cenário que a gente deixa Andrômeda. Por isso que eu digo, não é a conclusão da saga dela, era uma pausa para futuras aventuras, porque Andrômeda está agora sozinha em um planeta hostil, sem equipamento, só tem a sua arma e a sua motonave lá, sem suprimentos, num planeta totalmente desconhecido e com criaturas alienígenas, bestas ferozes em seu encalço. Então não é um fim, é algo que teria repercussões, teria continuação, a gente veria novos desdobramentos que infelizmente não podemos ver mais porque a revista foi cancelada e o Leonardo também abandonou o mundo dos quadrinhos. Dessa forma, a gente se despede de Andrômeda neste cenário. E infelizmente jamais saberemos o que aconteceu com Andrômeda. Esperamos que talvez, quem sabe, um dia isso se reverta e a gente possa ver a conclusão dessa história
numa possível volta do Leonardo Santana ao cenário. Até lá, a gente fica na saudade e torcendo para que Andrômeda tenha tido sucesso na sua empreitada. Como foi dito, a gente tem uma surpresa nessa revista, que é o conto ilustrado de Jean Danton. Jean Danton, que escreveu uma matéria sobre a Space Opera na primeira edição da revista, nos traz esse conto dos seus personagens, os exploradores do desconhecido, que são aventureiros espaciais que exploram o desconhecido, obviamente, e nesse conto de 3 páginas, eles precisam voltar no tempo, na época da Segunda Guerra Mundial, e invadir um campo de concentração nazista para salvar um judeu cujo neto irá salvar a humanidade de uma doença mortal. Resumindo, eles voltam depois de uma missão e encontram a Terra devastada por uma doença. E de acordo com os registros de um dos membros dos exploradores, aquilo só aconteceu porque um homem que não devia morrer nos campos de concentração morreu. E por isso eles voltam no tempo para resgatar esse único judeu. E a história, ela tem uma série de questionamentos e repercussões. Aquela velha questão de mexer com o tempo, o que você faria se voltasse no tempo. Não, eles não encontram Hitler, eles não têm a oportunidade de matar Hitler. A história não trata disso. A história trata assim, um momento alguém faz uma pergunta: por que salvar só esse? Por que não salvar os outros? E aí alguém tem que lembrar lá que eles estão mexendo com questões delicadas e que uma mexida no tempo do jeito errado pode fazer ser pior do que o que já aconteceu. Isso é uma discussão que sempre vem à tona nas histórias em quadrinhos, nas obras de ficção, nas séries, enfim, sobre viagem no tempo. Mas que aqui é colocado de uma maneira bem curiosa, bem interessante. Jean Danton é um mestre na narrativa, vale muito a pena ler. E a história tem uma ilustração desenhada pelo também desenhista da série dos Exploradores do Desconhecido, que é o Jean Okada, que é um mestre do traço, tem um traço lindo, tem um desenho limpo, maravilhoso. O Jean Okada é um cara que eu sou fã do traço dele desde a época dos Fotologs Terra, desde muito antes, na verdade, desde a época dos não tão famosos hoje. E a Yahoo Grupos é uma era pré-Orkut aí, pré-Fotolog, que reunia artistas memoráveis lá no começo dos anos 2000 por ali. E eu conheço o Jean Okada desde aquela época por ali, e é um artista excepcional, uma ilustração linda que a gente vê nessa revista. A terceira atração da revista, e consequentemente o segundo quadrinho da edição, leva o título de Homem Bom é Homem Morto. Tem roteiro de Leonardo Santana, os desenhos são de Ricardo Anderson e a arte final de Theo Pinheiro. O título já deve deixar vocês pensando, não é, sobre isso, e não é um título escolhido à toa, né? Leonardo Santana nunca escolheu títulos à toa, ele sempre soube o que estava fazendo. E essa frase, homem bom é homem morto, que vocês já devem ter ouvido insistentemente, né, incessantemente nos últimos anos, né? Bandido bom é bandido morto, isso se falou exaustão. Tem uma conotação histórica. Para quem não sabe, geralmente quem fala bandido bom é bandido morto não sabe o contexto desta frase. Essa frase, na verdade, ela tem como origem uma fala totalmente racista e preconceituosa e colonizadora, dita originalmente pelo general Philip Henry Sheridan, um general do exército norte-americano que participou da Guerra de Secessão e das guerras indígenas. E a frase célebre desse colonizador, né, desse homem
extremamente cruel, a frase original dizia: índio bom é índio morto. Essa é a frase original. E a frase foi sendo transformada ao longo dos anos em várias alternativas. Negro bom é negro morto, mulher boa é mulher morta. Enfim, uma série de aberrações se seguiu a essa frase já aberrante do general Sheridan. E essa frase dita por ele, ela tem o peso do genocídio de milhões de índios americanos que foi promovido pelo pessoal que colonizou os Estados Unidos da América, pelo pessoal que invadiu aquela região e massacrou aqueles índios. Então daí vem a frase: índio bom é índio morto. E a história das Novas Amazonas, do Leonardo Santana, ela trata justamente sobre essa questão de opressão, já que nesse novo Brasil, que se chamaria Brasil, as pessoas já nem lembram o nome do país direito, as mulheres viveram por muitos anos sob o jugo da opressão masculina. E essa época, quando se passa a história das Novas Amazonas, que é um futuro pós-apocalíptico do Brasil, ela mostra justamente a fase em que as mulheres estão se libertando dessa opressão. Existe uma cidade chamada Gaia, onde um grupo de mulheres chamadas de Amazonas governam a cidade, e lá as mulheres são supremas e soberanas. Fora de Gaia, que é uma cidade que ninguém sabe ao certo se existe, é a lei do cão, é o povo se engalfiando, é tiro, porrada e bomba. E é nesse cenário que a gente encontra com Ana, uma garota que está fugindo de um grupo de homens maus mesmo, cruéis, miseráveis, que querem matá-la, mas antes de matá-la, querem violentá-la. E é nesse cenário que a Ana, vendo-se perdida, é salva por um grupo de mulheres que se apresenta para ela após elas massacrarem os pretensos violadores. Elas detonam com os caras, até cabeças são degoladas, elas massacram mesmo os bandidos, os criminosos, elas detonam com eles, não dão moleza não, elas matam de morte matada mesmo, como se diz aqui em Pernambuco. Então, elas salvam a Ana e oferecem para ela a opção de pegar um pouco de suprimentos e seguir seu caminho, ou se juntar a elas no caminho para Gaia. E assim a história se encerra. A história, que é a segunda história em quadrinhos da revista, conforme é dito no expediente da primeira, seria uma republicação. E o Leonardo fala no editorial que as Novas Amazonas estavam sendo reapresentadas, mas não há informação na revista onde foi publicada essa história das Novas Amazonas, como tem a outra história do Will, que foi informado lá, que foi publicada na revista Front. Dessa forma, creio eu que a informação foi esquecida de ser colocada na revista, já que tudo indica que é realmente uma republicação. Enfim, a revista fecha explicando que Andrômeda vai dar uma pausa para aguardar a avaliação dos leitores e voltará num futuro próximo. Essa é a promessa que nós temos em relação a Andrômeda. Voltará caso os leitores aprovem a personagem e as suas histórias. E na penúltima página da revista, nós temos lá os anúncios de As Novas Amazonas para a próxima edição. Já seria uma história nova, inédita. E teríamos a estreia de Renegado 3000. Como a revista se propunha a fazer uma história nova e uma republicação,
Subentendo eu que a história de Renegado 3000 que ia ser apresentada, já que dizia que ele estaria tentando voltar para um Brasil que era dominado pelos Estados Unidos, pegou a referência? Eu acredito que seria a história do Renegado 3000 que foi publicado na Brado Retumbante número 4, já que a sinopse é praticamente a mesma, mas nós nunca saberemos, porque não existiu Space Opera número 3, o que é uma pena. Então, minha gente, esse foi o Colexandro de hoje, Space Opera número 2, e eu encontro com vocês semana que vem com mais um bate-papo legal na terça-feira e com mais um Colexandro na sexta-feira, ok? Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!